Eu me sentia abandonada. Era como se eu estivesse só. Eles me colocaram numa maca, amarraram meus pés, minhas mãos, aqui a minha cintura, prenderam a minha cabeça. Tinha que esperar algum tempo para aquele ar começar a agir dentro de mim. Eu falava, Deus me leva. Não aguento mais. Não aguento mais sofrer. Eu dizia, você fez coisa ruim comigo. Eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho meus irmãos, não tenho meus amigos. Só tenho dor. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Meus pais, pastores. Nasci na igreja batista, bem tradicional. Mas amávamos o Senhor. Meu primeiro passeio foi à igreja. Com 15 dias, fui apresentada no altar do Senhor. Os anos se passaram. Eu quero já dizer para você, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista. Eu cresci ouvindo os meus pais, 5 da manhã, colocando os filhos diante do altar do Senhor. O meu pai já partiu para o Senhor, mas no hospital, ele perguntava, já são 5 horas que eu preciso clamar. Eles nunca deixaram de clamar ao Senhor. Minha mãe continua clamando ao Senhor por nós. Tantas coisas podem acontecer, mas o seu filho, a sua filha nunca vai se perder, porque a tua oração chega diante do Senhor. Talvez você diz, mas eu não tive a chance de apresentar o meu filho no altar. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele já era grande. Faz agora. Mas agora ele já tem 18 anos, ele já tem 20 anos. Não importa. Tome uma decisão hoje. E o Senhor fará algo na sua vida. Na minha casa, todos os dias tinha culto doméstico. Todos os dias. Desde pequeno, nós aprendíamos versículos. Aprendíamos a palavra do Senhor. Por isso hoje eu bem sei o que é. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu me lembro da minha mãe sentar com a gente e ensinar para nós esse versículo. Esconde. Claro que o primeiro que eu aprendi foi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela ensinava para nós a palavra do Senhor. Todos nós consagrados ao Senhor, no altar do Senhor. Mas os anos passaram. Fui crescendo. Eu me lembro quando comecei na escola. Naquela época eu falava redação. Qual é a sua vocação? Você tinha que fazer essa redação. O que você quer ser quando crescer? E a minha redação sempre foi: eu quero ser missionária. Eu quero viajar pelo mundo. Eu quero ganhar almas para Jesus. E desde pequena eu tinha um sonho no meu coração. Eu sonhava em estudar música. Mas interessante que eu nunca pensei assim: eu quero ser cantora. Não, eu queria ser maestra. Eu imaginava aqueles grandes assim, aqueles corais grandes, adorando ao Senhor.
E eu dizia para minha mãe, eu me lembro, eu devia ter 8, 9 anos, eu dizia, olha, aquele coral bonito, eu vou reger esse coral, eu vou andar o mundo inteiro, porque no meu coração de criança, eu entendia que a música atraía as pessoas. Então eu dizia, mãe, eu vou atrair as pessoas com a música, eu vou convidar eles para fazer parte do coral, e eles vão entregar a vida para Jesus. E eu cresci com esse sonho. Os anos foram se passando, mas eu quero dar um alerta aqui. Você que nasceu, que teve o privilégio de nascer no lar cristão, é bom que antes de você dormir, você pensar, qual foi o dia que você aceitou Jesus? Filho de crente não é crentinho. Às vezes a gente está atendendo algumas pessoas, e é claro para mim que não houve um encontro real com o Senhor. E eu pergunto, quando foi que você aceitou Jesus? Ah, eu já nasci crente. Ah, é? Como assim? Já nasci crente, eu cresci na igreja, me batizei. Então você nunca aceitou Jesus. Nascer na igreja, você precisa se lembrar o dia que você confessou Jesus como seu Salvador. Mesmo dentro da igreja. Isso não é algo automático, é algo que você tem que escolher. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que renunciar a você mesmo, entregar a sua vida para Jesus. Eu cresci na igreja, mas eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 14 anos. Quando eu fiz a minha decisão, eu cantava na igreja, trabalhava na igreja, mas um dia eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus, convidar Ele para entrar no meu coração, para morar na minha vida, a partir de tudo. E eu me lembro um missionário pregando na nossa igreja, e ele fez esse apelo: quando foi que você aceitou Jesus? Se você ainda não fez essa confissão publicamente, você precisa fazer. Eu fiz a minha decisão. E foi num momento muito difícil para mim. Mas eu não tenho tempo para contar tudo. Mas, logo, logo essa história vai estar no meu livro. E vocês vão poder acompanhar essa história de perto. Toda a história. Pois bem, como está escrito em Jeremias 1:5. Acho que você não precisa nem abrir a Bíblia para você não distrair. Eles vão colocar e nós vamos ler juntos. Jeremias 1:5. O que diz para nós? Aleluia, vamos ler juntos? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia. Vamos ler de novo? Você crê que você vai ler agora? Você vai ler com convicção. Você leu com medo. Vamos ler? Antes de formar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Você crê nisso? Você crê? Você crê que antes de você ser formado no ventre, o Senhor já tinha te escolhido? Você crê? Então dê um glória a Deus. Aleluia. Pastora, mas eu aceitei Jesus já tão velha. Não importa. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus. E assim foi comigo. Quando o Senhor tem um sonho, talvez nesta noite você vai entender algumas coisas que você tem vivido, que você não conseguiu entender até hoje. Quando o Senhor te escolhe, quando Ele te separa desde o ventre, quando Ele separa você para as nações, separa você para o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, Satanás cria planos.
E não foi diferente comigo. Ele sabia o desejo, a sede que eu tinha desde pequenininha, antes mesmo de fazer essa confissão, quando eu tive o entendimento. Mas eu queria o Senhor, eu queria servir o Senhor. Eu nunca pensei em ser outra coisa senão missionária. Eu queria ser missionária, eu queria andar pelo mundo, eu queria fazer diferente, eu queria dizer para as pessoas que Jesus era bom, que Jesus amava. Satanás não gosta disso. E ele traça planos contra nós. Com certeza, os adeptos das trevas começaram a planejar, ouvindo a minha alegria de dizer, de compartilhar com a minha mãe, de orar em casa, o meu sonho, o que eu queria, qual era o meu desejo. Satanás arquitetou um plano contra mim. Nós temos que dar um fim na Isenete. Ela não pode ser isso que ela quer ser. A mesma coisa com você. Ele sempre traça um plano contra você. Ele sempre quer dizer para você que você não é querida, que você não é amada, que Deus não se importa com você, que você é qualquer pessoa, que para Deus sua vida tanto faz, tanto fez. É mentira, você é importante, você é especial. E todas as vezes que nós passamos pelo deserto, toda situação que você viveu até hoje, Jesus estava lá, Jesus estava presente. Ele nunca te deixou só. Mesmo quando você não percebeu, Ele sempre esteve lá. E aquela alegria dentro do meu coração, de estudar, de ser missionária, de repente eu comecei a sentir muito mal no meu corpo. Eu comecei a sentir muita dor na minha perna. E aí começou a minha batalha. E a minha perna direita começou a secar. Eu sentia dores horríveis. Vários médicos. Nada resolvia. E a minha perna foi secando. E ela foi diminuindo. Uns diziam é paralisia. Não, não é paralisia. É um problema nos ossos. É nos nervos. E enfim, de repente a minha perna secou e diminuiu 4 centímetros. E eu chorava olhando aquela perna. Eu andava puxando a perna, porque eu não conseguia mover. Eu sentia muita dor. Eu me lembro indo para a escola puxando a perna, alguém me ajudando. Eu não podia mais correr. Mas Ele me escolheu. Mas mesmo assim, eu ia para a igreja, eu louvava ao Senhor. Eu ia para as rádios com a minha irmã Débora. E nós participávamos de programa de rádio, nós cantávamos no rádio. Aquele problema na minha perna não me impedia de adorar o Senhor. Mas não bastasse só isso. Eu tinha sede e fome do Senhor. Eu passava horas dentro do meu quarto orando, cantando. Eu amava. Amava, não amo o cantor cristão. As músicas do cantor cristão. E eu cantava aquelas músicas que falavam: em teus braços eu me escondo. Eu falo que hoje a gente canta, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Mas quem foi um bom batista sabe, é o 304, eu quero ser um vaso. Então eu cantava essa música todos os dias. Quero ser um vaso de bênção. Ser um vaso escolhido de Deus, para o mundo levar a palavra levar aos perdidos. Faz-me um vaso de bênção, Senhor. Faz-me, Senhor. Eu tinha um clamor no meu coração. E aquela perna, aquela dificuldade. Um dia na escola, eu conheci uma menina. Ela era diferente. Ela tinha algo diferente. Ela me chamava a atenção.
Eu tentava aproximar dela, era um pouco fechada. E eu comecei a observar que ela sempre estava lendo na hora do recreio. Ela ia para um canto, até que eu consegui chegar. E ela disse: eu estou orando na escola. E eu comecei a estar junto com essa moça, com essa jovem, que ainda é adolescente, saindo da adolescência como eu. E nós ficamos ali orando, e ela começou a falar algumas coisas diferentes para mim, que eu nunca tinha ouvido. Ela perguntou: você não dá glória a Deus? Sua oração é muito seca. Eu disse: não, é a minha oração. E eu me lembro que ela falava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um dia ela falou assim: olha, a minha avó, ela era da Assembleia de Deus. A minha avó vai nos levar num parque para a gente orar. De vez em quando ela nos leva lá. E eu: vamos com a gente. Mas antes disso ela começou a falar de batismo com o Espírito Santo. Você não é batizada com o Espírito Santo? Eu falei: acho que não. Como assim batizado com o Espírito Santo? Não, eu sou batizado nas águas. Não, do Espírito Santo, do fogo de Deus. E eu chegava na minha casa: pai, o que é ser batizado com o Espírito Santo, com o fogo de Deus? Aí meu pai: filha, quando você aceitou Jesus, você não desceu as águas, você já tem o Espírito Santo e tal. Eu falei: ih, pai, não foi bem isso que ela me falou, não. Aí eu voltava para ele e ela começava a me explicar aquela chama ardendo dentro de mim. E ela me chamou para ir nesse parque. E eu prontamente aceitei. Aí chegou lá, aquela senhora velhinha já sentou e cantou. Depois ela leu a palavra para nós e tal. Aí ela disse: agora nós vamos adorar o Senhor, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor. E aí começou, eram umas 8 meninas e batendo palma, assim na mão, e aleluia, 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 glória a Deus. E eu não tinha jeito, né? Eu não tinha jeito, não estava acostumada, não batia palma. De repente elas começaram a falar em outras línguas. Gente, eu fiquei assim. Eu não falei mais nada, eu olhava assim. Aí eu: olha, minha amiga nem me contou que estuda inglês, gente. Como assim? Aí terminaram e ela chorava e eu ficava olhando. Mas ao mesmo tempo aquela coisa me invadia, tomava o meu peito. E eu: que isso? Mas eu ainda sabia que era dom de línguas. Eu terminei, eu falei assim: ei, você faz aula de inglês? Porque na nossa escola não ensina inglês assim. Ela: não, é a língua dos anjos. Eu: língua de quem? Mas não tinha ninguém aqui, era só vocês. Não, é a língua dos anjos, sabe? Quando você é batizado com o Espírito Santo, aí você recebe dom de línguas. Meu pai, cheguei em casa: pai, eu quero ter dom de línguas. Imagina um tradicionalzão roxo. Aí ele me chamou, conversou comigo e falou assim: não quero você mais com essa menina. Ela está confundindo a sua cabeça. Ela está se desviando você do propósito de Deus. Você tem que amar o Senhor. Pai, mas é muito legal, pai. E ele falou: não quero mais você. Mas eu comecei a buscar o Senhor no meu quarto. Eu questionava os meus líderes: o que é batizado com o Espírito Santo? Por que o dom de línguas? Enfim, eu queria saber. Eu falava: gente, tem uma coisa aqui dentro de mim que precisa mais de Deus. E eu me lembro, nessa busca que eu estava por Deus, nós estávamos num culto de ceia, uma igreja batista tradicional, o órgão tocando, e a música começou a tocar: tudo entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu fui tomada pelo choro que nem eu sabia por que eu chorava tanto. Imagina, uma igreja pequena, umas 70 pessoas, e eu comecei a chorar e a cantar e a chorar, e eu dizia: tudo eu entrego, tudo eu entrego, tudo eu entrego. Daqui a pouco a diaconisa veio e me tirou do culto, levou para fora, me levaram lá para o canto. As minhas amigas vieram: o que foi que aconteceu com você? Abre o seu coração, conta para nós somos sua amiga. Não, eu não tenho nada para contar, eu quero Deus, só isso, gente. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu me lembro dos meus pais chegando no quarto, sentando e conversando comigo e dizendo: olha, filha, explicando tudo que o médico disse, o que você quer fazer? Você quer ir? Você quer ficar? E eu disse: pai,
Se eu fizer a cirurgia eu morro, se eu não fizer eu vou morrer. Faço o que vocês quiserem, eu vou morrer. Mas aquela acusação dentro de mim, eu pequei contra Deus, Deus está me condenando, Deus está me castigando. Mas não era nada disso. E eles tomaram a decisão. E foi tão interessante. Meus pais são de muita fé. Minha mãe tinha uma fé maravilhosa. E eles fizeram uma prova com o Senhor. Se dentro de uma semana eu não queixasse de dor mais, os médicos me mandaram para casa, porque não sabiam o que fazer. E se eu ficasse um pouco mais forte, eles iam entender que Deus tinha um plano de me levar para São Paulo. E eu passei aquela semana maravilhosa. E eu fiquei feliz, porque eu estava ficando bem, eu já estava ficando curada, eu já não sentia dor. Então eles tomaram a decisão que eu deveria ir para São Paulo. E assim que eu entrei em São Paulo, aquelas dores voltaram, aquele mal voltou. E foi duro para mim. Os meus pais não podiam ficar comigo. Eles tinham que voltar. Mas Deus me escolheu dentro do ventre. Toda a minha família morava em São Paulo, a família da minha mãe. E sabe qual é a época que eu cheguei em São Paulo? Quando a renovação estava dominando o Brasil. E as minhas tias, que eram todas tradicionais, já estavam todas renovadas, falando em línguas, cheia de dom, profecia, Deus fazendo uma revolução. E lá chego eu, é a mesma coisa que eu conheci lá, tem aqui. Meus pais foram embora. E começou a minha batalha. Quase 3 anos. Eu ficava 15 dias em casa, 10 no hospital, 20 dias. São Paulo muito frio, por causa da fraqueza que eu tinha, a anemia que não passava. E os médicos disseram, não, realmente tem que fazer a cirurgia. Mas eu tenho que ter condições para a cirurgia. Eu fui tomada de várias pneumonias. Eu sofri muito. Muito. Eu tinha muitas dores. E de repente, eu sentia muita dor no pulmão. Eu ia para o hospital chorando. Porque eu sabia que era sofrimento. A veia que não achava. Eu era furada por todo lado. Sem os meus pais. Sem meus irmãos. Na casa dos meus tios. Eu me sentia abandonada. Era como se eu estivesse só. Todos os tipos de exames que vocês imaginarem eu fiz. Mas o exame mais cruel que eu fiz foi um exame que eles colocavam, injetavam injeção. Hoje tudo é muito mais fácil. Mas então, tomava injeção na barriga. E eles depois injetavam um ar para poder fazer o exame, para ver se por trás dos órgãos tinha alguma coisa. Eles me colocaram numa maca, amarraram meus pés, minhas mãos, aqui a minha cintura, prenderam a minha cabeça. Eu tinha que esperar algum tempo para aquele ar começar a agir dentro de mim, para eu poder fazer os raios-x. Eu não desejo, graças a Deus, eu não sou inimiga de ninguém. Mas se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria nunca que ele fizesse aquele exame. E eu fui tomando, aquele ar começou a andar dentro de mim, tomando o meu organismo todo. Eu em desespero, eu urrava. Era tão forte a minha angústia, que mesmo eu amarrada, com a minha cabeça presa, eu consegui soltar a minha cabeça. E a maca rodava assim, ó, de todos os lados, fazendo aquele exame. Eu saí daquele hospital sedada. Tamanha era a dor. Eu cheguei em casa. Eu passei 15 dias deitada.
Eu não podia me mover, porque os gases, eles acumularam aqui nessa região. Então as dores eram terríveis. Minha mãe que se tornou minha mãe do coração, que cuidou de mim, ela me dava os canudinhos para poder eu alimentar um pouquinho. Eu não podia ir ao banheiro. Ela me lavava na cama, porque quando eu me movia, as dores eram terríveis. Muitos aqui conheceram a tia Nó. Ela chegou exatamente nessa época. Eu me lembro da tia Nó, ela chorava e orava e pedia ao Senhor. O médico dizia, 3 meses para esses gases, para esse ar desaparecer. Mas Deus foi tão bom para mim que em 15 dias eu comecei a melhorar. Elas oravam para mim dia e noite, dia e noite. E assim continuou o meu sofrimento, as minhas dores. Deu uma pneumonia. Eu fiquei em coma. Deus me levantou. Outra pneumonia. Outra pneumonia. Nesses quase 3 anos, eu não sei o que era um Natal, o que era um aniversário, o que era alegria. Na casa dos meus pais, do coração, tinha um terraço. Eu sentava naquele terraço, toda tarde. Eu me lembro daquelas tardes, e eu chorava. E eu dizia para Deus, eu sei que você me ama. Eu sei que você está vendo tudo isso. Poucas vezes eu pedi a morte. Naquele momento de dor, de muita dor, eu falava, Deus me leva. Eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer. Eu dizia, você fez coisa ruim comigo. Eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho meus irmãos, não tenho meus amigos. Só tenho dor. Mas ao mesmo tempo eu senti algo. Eu me lembro de um vento que sempre bateu em mim. E aquele vento trazia refrigério. E uma dessas vezes, eu estava sentada nesse terraço. Uma vizinha me chamou e falou, olha, a sua tia esteve aqui, comprou um tecido para fazer um vestido bem lindo para o Natal. E eu comecei a chorar. E obediência, eu fui. E eu pensei, vestido? Quem disse que eu vou passar Natal aqui em casa? E aí eu sentei, quando ela começou a tirar minhas medidas, minhas lágrimas não continham, caíam. Ela me pegou e sentou, e ela falou assim, por que você é tão triste? Eu vejo você chorando aí, eu tenho orado por você, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. E agora eu estou me lembrando, ela abriu a Bíblia, e ela leu exatamente esse versículo. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, tinha um plano na sua vida. E eu chorando ali, eu não queria falar, não queria abrir meu coração para ela. Ela me sentou e ela disse, Jesus te ama. Eu falei, eu sei, eu conheço Jesus. E ela começou a ministrar na minha vida. E de repente, a primeira vez que eu ouvi Deus falar, Deus usou aquela mulher para falar comigo. E Ele disse para mim que me amava, que Ele estava comigo, que aquele deserto estava perto de passar. Mas Ele disse assim, olha, ainda tu passarás pelo vale da sombra da morte, mas eu passarei contigo. Eu vou passar contigo. Eu vou envergonhar, essas palavras são vivas dentro de mim, as trevas. Vou te levantar e farei de você uma grande mulher. E eu disse, eu. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu disse, eu falei assim, o Senhor é tão bom para mim, no meu pensamento, que até meus pais o Senhor tirou. E Ele disse, filha,
eu vou fazer tudo novo na sua vida. E ele disse assim: eu te darei paz, porque o que eu vou fazer é muito grande. Eu não entendia nada, eu não entendia essas coisas direito, mas isso plantou dentro de mim. Ela tirou a minha medida, fez o vestido. Como já era esperado, eu não vesti o vestido porque eu estava no hospital. Terceiro coma. Hoje, quando eu vou em Santo André, eu sei aonde eu ia ser enterrada. Os médicos chamam a família se reuniu para o meu enterro. E eles disseram que era questão de horas. Minha perna seca, pequena. Eu perdi o jogo da perna. Além de tudo, eu nunca contei isso. Meu pé não levanta. Ele é caído. Eu não faço isso como todo mundo faz. Eu não mexo meu pé como eu mexo esse, ó. Esse meu pé é normal como o seu. Mas esse aqui, ele não levanta. Morreu o nervo. Os médicos diziam: pouco você vai para a cadeira de roda, você não vai conseguir andar. Não tinha jogo, minha perna era menor, era fina. Aí morreu o nervo. Eu entrei nesse coma. Minha família se reuniu para o meu enterro. Mas passou um dia, uma madrugada. Só faltava o coração acabar de parar, como dizia o médico. Tudo em mim já estava parado, paralisado, não tinha mais vida, estava morto. Ele me escolheu desde o ventre. Meus pais, no hábito de orar, eles dobraram o joelho para orar. E eu sei hoje que foi o Espírito Santo que tomou a boca do meu pai, conduziu ele nesta oração. E depois eles me disseram, meu pai orou, fez a oração assim: Senhor, Deus, Senhor não, Deus Todo-Poderoso. A gente não falava Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Isenete, pelo tempo que o Senhor permitiu ela estar conosco. Mas ela não nos pertence mais. Se nós estamos impedindo que ela vá morar contigo, nós estamos te entregando. Mas olha, mas se o Senhor quiser dar vida para ela, levar ela para onde o Senhor quiser, usa ela da maneira que o Senhor quiser, ela não precisa nem morar conosco. Mas nós vamos ficar alegres só de ter notícias que ela está te servindo. Nós devolvemos ela para o Senhor. E amanhã cedo nós vamos voltar para casa, porque ela não nos pertence mais. No outro dia, cedo, meu pai pegou a minha mãe, entrou no ônibus de volta. Foi uma revolução na família. Como assim? Não, ela não nos pertence mais. Eles contam que foi a pior coisa que aconteceu na vida, mas eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Ele me entregou para Deus. Chegou aquela madrugada, aquela noite, eu dormindo. Para mim eu estava dormindo, sonhando. Uma grande mão, era um sonho para mim, encostou naquele leito e me chamou pelo nome, colocou a mão nas minhas costas e disse: eu sou a vida, eu te dou vida. Eu sou a vida, eu te dou vida. Para mim eu estava sonhando. Aquela linda mão tocou no meu peito e disse: eu sou a vida, eu te dou vida. E eu lembro o sonho, eu te chamo para a vida. Eu venci, eu te chamo para a vida. E eu abri os olhos. Eu comecei a arrancar tudo que estava em mim. E eles dizem que eu quero água, quero água, eu quero água. Eu estava sufocada. No outro dia,
Eu saí daquele lugar escuro, que era muito ruim, onde eu estava. O Senhor me levantou, me colocou de pé, tocou todo o meu organismo. Ele me curou completamente. E eu quero aqui, para a vergonha do inferno, que achava que nunca eu estaria neste lugar, ou em tantos outros que eu já passei, adorando ao Senhor. Ele me levantou, me pegou pela mão, me levantou, e eu estou de pé até hoje, para a vergonha de Satanás, para louvar, exaltar, bendizer, glorificar aquele que é na minha vida. Aleluia. E eu voltei para casa seca. Eu não tinha quase cabelo, magrelinha, só pele e osso. Eu não é dor, mas é emoção de lembrar que a minha mãe do coração, ela cuidava tão bem de mim, ela parou a vida para cuidar de mim, que é a minha tia. Chamava Eurides, já está com o Senhor. Então eu estava sentada assim, conversando com ela, de repente eu desmaiava. Ninguém sabia também por que eu desmaiava. Então sabe como eu ficava? Ela ia fazer a comida, para ficar de costa para mim. Ela tinha uma poltrona, colocou a poltrona na cozinha, e ela me amarrava com lençol, para eu não cair, para eu não me machucar. Eu não podia tomar banho sozinha, eu não podia ir ao banheiro sozinha, eu dependia das pessoas para tudo. E o que doía em mim, eu sentada naquele sofá amarrada, e às vezes quando eu tentava andar, minha perna fraca, não tinha jogo na perna, toda fraca. Então eu não tinha aquela anemia que não passava nunca. Praticamente eles me carregavam no colo para lá e para cá. Mas Jesus estava na minha história. Ele estava ali presente. E Ele me levantou. Milagrosamente, eu comecei a ter fôlego de vida. E os médicos começaram a fazer exames. Eu passei 3 meses fazendo exames. Repetia de novo, para ver como estava o meu organismo. Um dia o médico chamou os meus pais do coração, porque meus pais me entregaram mesmo. Sentou, pegou aquele monte de exame e disse assim: a fé de vocês é muito bonita. Todos os órgãos da Ezenete voltaram para o lugar. Nós não precisamos fazer cirurgia. Aquele lá de cima operou ela. É tudo perfeito. As carnes que grudavam, que emendavam, desapareceram. E o médico disse algo: só tem um probleminha. O útero dela secou, virou uma folhinha seca. Eles escreveram como uma folha seca. Ela nunca vai poder gerar um filho. Mas isso não é o problema. Isso não é problema. Importante que ela está bem. Eu passei um período repetindo os exames. Passou um pouco de tempo, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Eu já tinha passado por isso. Deus começou a operar na minha vida. Aquele mal foi desaparecendo. Era como se eu fosse grudada no osso. Meu pescoço era fininho, minhas pernas eram fininhas, eu era toda definhada. E aí, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor. Eu queria Deus, Deus, aquele milagre, aquela mão que não saía da minha visão, que me tocou, que tocou minhas costas, que me trouxe alegria, que me trouxe de volta. Eu voltei a viver. Eu voltei a cantar, como eu fazia antes. Eu decorava salmos e salmos e salmos. Desde que eu comecei a ler, eu voltei a viver. Eu dizia, eu voltei a viver. A minha tia, que foi a minha mãe,
do coração, de muita fé. Ela impunha as mãos sobre mim, ela orava, ela ungia da minha cabeça até a planta dos meus pés. Ela foi a base diante do Senhor para me dar fé, para me levantar. Ela dizia: não, eu estou com você, o Senhor está com você. Ela passava horas orando por mim, madrugadas acordada. E o Senhor foi trabalhando. Um dia eu estava sozinha no meu quarto orando, e aquela glória tomou aquele quarto, e eu fui batizada com o Espírito Santo, e o dom de línguas veio sobre mim, e Deus fez aquela maravilha em minha vida. Um dia, e elas oravam muito, a tia Noia, minha mãe, ela chamava Eurides, elas oravam muito, e elas faziam vigílias à noite, elas passavam a noite em oração. Eu sou resposta de intercessão. Por isso eu amo intercessão, por isso eu creio na oração, por isso que eu creio no poder da intercessão, do gerar, do identificar, porque eu sou um milagre. Elas pagaram esse preço por mim, por isso que eu posso estar aqui dizendo para você: Deus também tem uma história para você. Você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre. Você pode dizer para mim: ah, mas eu nunca fiquei doente. Mas qual é a área da tua vida que Satanás tentou investir? Por você ser serva, por você ser escolhida, de alguma maneira ele tentou investir contra você, mas Jesus estava lá como esteve comigo. E naquela noite eu disse para elas: eu vou orar com vocês. Elas: podem orar, quando você tiver sono você vai dormir. E orando, era mais ou menos meia-noite, eu me lembro. Entrou um ser gigante dentro daquela sala, e ele deu a mão para mim. De repente eu vi aquela carruagem, e eu fui embora. Eu fui arrebatada. E eu passei a noite inteira. Quando eu voltei era mais de 7 horas da manhã. E sabe, eu estou aqui diante de você. Naquele arrebatamento, Deus mostrava a multidão assim. E Ele dizia para mim: posso contar com você? Eu quero te usar, eu quero curar, eu quero transformar, eu quero libertar. E Ele me levava de lugares e lugares. Eu via aquela grande multidão, eu via poucas pessoas. Eu me via sentada na frente de uma pessoa, falando com aquela pessoa, eu ficava olhando: mas sou eu. Ele disse: sim, é você, posso contar com você. Por isso que eu mais amo hoje é aconselhamento. Se eu precisar passar 3 horas, 4 horas com a pessoa, eu passo, porque é um chamado de Deus na minha vida. Quando eu voltei daquele arrebatamento, eu era totalmente diferente. Ele disse para mim: eu estou trocando o teu sangue, eu estou fazendo tudo novo em você. Tu terás uma marca, mas é para glorificar o meu nome. E eu ainda andava com a minha perna arrastando. Eu não andava direito, eu andava assim, meia de lado. E quando eu voltei, eu comecei a andar. Eu comecei a andar. E Deus falou muitas coisas, e tem se cumprido na minha vida. Tem se cumprido na minha vida. Os anos se passaram. Meu corpo tomou corpo. Deus preparou um companheiro para mim. Eu me casei. E aí vinha a pergunta: e agora, filhos? Mas eu quero exaltar o Senhor mais uma vez, porque o meu primeiro filho tem 23 anos, nascido do meu ventre, para a glória do Senhor. Não há o que o nosso Deus não possa fazer. Tudo Ele pode fazer. Quem é o inferno? Quem é o homem para dizer que está condenado, que não pode, que não vai acontecer? Pois eu estou aqui para dizer: Deus pode mudar a tua história. Deus pode quebrar o jugo. Deus pode mudar a tua história. Não importa como ela está. E a minha vida toda dedicando ao Senhor. Mas não pensa você, aí você pode imaginar, você nunca mais ficou doente? Muitas vezes. Porque Satanás, ele não tem brecha na minha vida.
em nada. Digo isso com temor e temor diante do Senhor, porque o dia que eu levantei daquela cova, eu fiz uma aliança de amar ao Senhor e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nada do mundo me atrai, pecado não me atrai. É tão interessante que as pessoas dizem assim: ai, se você chega no lugar, está tocando uma música, mesmo que você percebe, você começa a perceber a música, começa a cantar a música. Eu digo isso para você com verdade: pode cantar a música que for, se não exaltar o Senhor, ela não entra nos meus ouvidos. Meus ouvidos são selados para adorar o Senhor. Da minha boca só saem palavras que exaltam o meu Rei, meu grande eu sou, meu todo-poderoso, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Mas de vez em quando Satanás vem e tenta me matar, tenta mexer na minha saúde. Mas todas as vezes que ele vem, eu digo para ele: Satanás, você levanta contra mim, é mais um testemunho para eu contar da tua derrota, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Aleluia, 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 aleluia. Trabalhei em São Paulo muitos anos com encontro de jovens. Aquilo que Deus mostrou se cumprindo, com eventos e eventos para mulheres, todo o interior de São Paulo, sempre entregando a minha vida diante do Senhor, sendo renovando a minha fé, tendo comunhão com o meu Senhor. Pode vir o que vier, eu sempre, as minhas palavras são: em tudo eu dou graça, em tudo eu dou graça, em tudo eu dou graça. Eu não tenho por que ficar perguntando: por que, Senhor? Para que, Senhor? Até quando, Senhor? Olha, Ele disse que o meu descanso não é aqui, que no mundo eu teria aflição. Eu estou sujeito a passar por todas as situações, mas a diferença é que eu passo sabendo que eu não estou só, que Ele está à minha frente, que Ele quebra os grilhões, que Ele amarra o valente, que Ele destrói as forças malignas, e Satanás está debaixo dos meus pés, porque Ele é maior em mim. E a partir de então, algo que Deus me trouxe ali naquele arrebatamento, que Ele me daria muitos filhos espirituais, muitos filhos do coração. E muitas pessoas aqui conhecem a Lourdes. A Lourdes é a minha primeira filha na fé, que eu tenho o privilégio que ela me acompanha. De lá eu fui para São José dos Campos, Belo Horizonte. Nós estamos juntos até hoje para louvar o nome do Senhor. Um dia nós vamos ter a oportunidade de trazer a Lourdes para contar. A Lourdes ressuscitou. Ela ressuscitou. Deus me deu o privilégio de chegar no hospital, o médico dizer: a sua irmã morreu, que eles diziam que era minha irmã, ela morreu. A médica chorando para mim: ela morreu, não tem mais jeito. E eu entrei no CTI e ela estava ali. Quando o último aparelho começou a desligar, eu disse: Lourdes, Deus te resgatou do inferno para você viver. Morte, deixa esse corpo agora. 2 médicos segurando no meu ombro, dizendo: vamos saindo, o último aparelho está desligando, não é bom você ver, guarda uma imagem boa dela. E eu disse: morte, o Senhor te venceu. Lourdes, vem para a vida, Lourdes, vem para a vida, Lourdes, vem para a vida. E eu saí, eles me puxando, eu: Lourdes, vem para a vida, o Senhor te salvou para você viver. E eu saí, a médica disse: olha, vai para casa e daqui a pouco a gente liga para vocês tomarem as providências. Eu disse: não. Cheguei em casa, tinha muitas irmãs orando, Osvaldo, a sua família, todo mundo chorando, porque o hospital já tinha avisado o estado da Lourdes. E eu cheguei e disse: por que vocês estão chorando? Alguém morreu aqui? A minha mãe: filha, a Lourdes tal. Eu falei: a Lourdes não morreu e não vai morrer. Filho, o hospital ligou: não vai morrer, não quero ninguém chorando aqui. 4 horas depois eu voltei no hospital, eles me chamaram, eu olhei a Lourdes cheia de aparelho, todos aqueles aparelhos, tudo que você possa imaginar. Ela disse: olha, está uma revolução no hospital, a Maria de Lourdes ressuscitou. Ela está sem nenhum aparelho, ela está louvando, ela está deitada na cama. Ela abriu a porta e a Lourdes dormia como uma criança. O Deus
Deus que me ressuscitou, Ele é poderoso para ressuscitar você nesta noite, para tirar você dessa cova, para tirar você dessa situação. Ele pode fazer infinitamente mais. Eu tive o privilégio de tirar uma criança do hospital com meningite. E Deus fez uma grande obra, mas essa história você vai ler no livro. Deus fez grandes coisas. E Ele sempre me persegue com enfermidade. Pois bem, de repente, a minha perna engrossou. Eu antigamente era assim, ó. Eu não batia esse osso no outro, como todo mundo normal. Não, era assim. Hoje aqui, ó, igualzinho. Minha perna tem a mesma grossura. Só que tem uma coisa. O meu pé é morto aqui. Eu dirigi em São Paulo. Eu fui fazer o exame. O médico me examinou e não viu nada na minha perna. Quem dirige sabe que esse é o pé do acelerador. Como é que você vai pôr o pé do acelerador se não tem movimento? O meu Deus movimenta pé, movimenta ossos. Ele faz o que Ele tem para fazer, da maneira que Ele quer, para a glória do Senhor. Quem está na cadeira de roda é o capeta. Eu estou bem, eu adoro ao Senhor porque Ele é poderoso. A sentença que Ele jogou sobre mim foi para Ele. E veio a minha caminhada, perseguições, ameaças, tantas situações eu vivi, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é poderoso, Ele está sentado no trono, Ele importa com você, Ele está olhando você, Ele está olhando você, Ele está olhando você, Ele está olhando para você. Mas ninguém nunca me vê de cabeça baixa, chorando, abatida, entristecida. Ai Deus, olha o que eu estou passando. Pois bem, os anos se passaram. Tive uma gravidez. Eu cheguei, fui na gravidez do Lucas. Eu fui levada para o hospital para tirar o bebê. Eu tive uma asma terrível de repente, mas o Senhor estava comigo. E o médico disse: esquece o nenê. Me internou. Amanhã vamos tirar o bebê não tem movimento, o bebê está morto. E eu dizia: Senhor, o meu filho não está morto, porque o Senhor vive. E eu passei aquela noite orando. 3 horas da manhã ele voltou a estremecer no meu ventre. E a médica, a enfermeira chegou, eu disse: olha, ele está mexendo. Ela disse: eu sou mãe, querida, é assim mesmo, a gente não quer, mas você arruma outro. Eu estava repreendido em nome de Jesus. Esse filho foi Deus que me deu. Aí o médico chegou de manhã, mandou me preparar para levar para a sala de cirurgia. Eu falei: eu não vou, eu só vou depois que o senhor fizer novamente o exame em mim. Põe um aparelho para o senhor ver se meu neném não vai mexer. Ele: vou, só para você ter tranquilidade. Novamente nós vamos escutar. Quando ele colocou o aparelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse: coisas acontecem. Eu disse: não, milagres acontecem, eu sou um milagre. E sempre algo vinha acontecendo. Pois bem, faz exatamente 20 dias, 3 semanas, cheguei de Israel, depois de uma grande batalha, de grandes vitórias. E eu cheguei, e eu fui para Israel já escrevendo o livro. Então eu estou mexendo em toda a história. Pensa no inferno que se levantou para calar minha boca e dizer: não, aí é demais. Quando eu falo para um pouco de gente, mas eu escrevi as derrotas dele, ele não queria de forma alguma. E eu cheguei, fiquei doente, passando muito mal. Chegou uma sexta-feira, eu não tinha força. Eu senti os mesmos sintomas que eu senti lá atrás. Definhando, eu sentia dores na perna, dores, eu não conseguia comer. Eu estou contando isso aqui, Satanás, para a tua vergonha, porque hoje Deus vai ressuscitar fé de muita gente que está morta aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu não conseguia me mover depois daquela batalha.
olha. Aí um dizia assim: ah, porque você está cansada, ah, porque isso, porque aquilo. Eu disse: eu sei, é capeta puro na minha vida. E eu escrevendo, e de repente eu me olho no espelho, eu assustei. Estava assim, ó. Eu falei: Jesus, eu estou mal. Eu estava verde, estava esverdeada. O que eu vou fazer? Doutor Aldo, que cuida de nós, ele falou: olha, eu peguei uma infecção urinária terrível. E eu fui tomando remédio, mas não adiantou. Ela retornou com força. E eu estava abatida, fiquei desidratada. E o doutor Aldo falou: você precisa internar. Eu: não, Deus me livre, eu tenho pavor. Só de pensar que eu vou ter que tomar um soro. Mas eu me olhei no espelho. Eu falei: Senhor, o Senhor tem poder para curar. O Senhor já me curou tantas vezes. O Senhor lembra, Senhor, que depois de tudo que eu passei, eu comecei com aquela dor de cabeça. Eu comecei com dor de ouvido. Uma dor de ouvido, dor de ouvido, dor de ouvido. E doía, fazendo exame, dor de cabeça. E aí o médico disse: isso é um tumor. Pronto, um tumor no ouvido. Isso lá atrás. E eu falei: Deus, eu estou com tumor. O médico disse que vai ter que abrir para operar aqui, ó. Na madrugada. Experiências lindas com o Senhor. Ele disse assim para mim: lembra? Eu te dei vida. Eu sou o teu médico. Eu vou te operar. Passou 3 dias, eu estava deitada. Eu tinha muita dor no ouvido. E eu dormi. Eu devo ter dormido umas 3 horas. Quando eu acordei, aquele tumor tinha saído todo. Meu travesseiro estava lavado de sangue, com pus. Aquela coisa vermelha toda foi saindo. Eu fiquei um dia inteiro com aquilo saindo. E a minha mãe atrás de mim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente exaltando o Senhor. Passou 3 dias, o Espírito Santo falou assim: vai ao médico. Cheguei no médico para marcar a cirurgia. Falei: não. Sabe, doutor, o cirurgião seu, que é maior do que você, foi lá na minha casa. Ele olhou, fez a cirurgia lá na minha casa. Ele fez o exame. Não tem nada. Sumiu tudo. Desapareceu. Ele disse: mas não ficou nem sequela, nada, não tem. Está tudo normal. Vai para casa. Deus é poderoso. E nesses dias eu lembrei essa história no espelho. Que eu converso muito com o Senhor, comigo no espelho. E eu falei: olha, Zenete, você está lembrada quando o seu tumor do ouvido, que Jesus veio e te operou? Pois é, Zenete, tenha coragem. Você precisa ir para o hospital. Eu falando para mim, para manifestar a glória do Senhor. Vai sem medo. Você precisa tomar, eu dizia para mim: você precisa tomar antibiótico na veia para ser rápido, porque o seu organismo já está muito fraco. Me levantei, me arrumei, fui para o hospital. Fui internada mesmo. O médico disse imediatamente: você está muito grave, está desidratada. Eu não tinha força para sentar. As meninas que estavam comigo estavam me ajudando, estavam força para andar. Fui para o soro, veia. Aí eu falei assim: pera lá, moça. Ô capeta, eu vou tomar soro sem dor. Não vai doer para colocar, tá vendo? Você está ouvindo? Você ouviu bem? Pois não, pode colocar. Não senti nada. Nada. E falei: agora, vai me furar de novo não, tá? Veia, você está proibida de perder. Você vai ficar achadinha até o dia que eu tiver que ficar tomando aqui. Fui para o quarto, passando muito mal. Os médicos vieram. Pensa, aí que depois que eu me internei, a coisa ficou feia. As dores, eu tinha tanta dor, era como se eu estivesse naquela época. Aí o diabo quebrou assim: olha, acho que é o mesmo problema. Coisa é uma capeta, você que tem o mesmo problema, eu não. Eu estava muito fraca. A Iracema estava comigo ali aquela madrugada. E eu me levantei muito fraca para ir no banheiro. Isso no domingo.
assim, quase arrastando. Voltei para a cama, peguei o celular para poder declarar a palavra, como eu gosto de fazer. Eu não tenho força. Aí eu liguei o som para me ouvir música e cantar. Era 4 horas da manhã. Ai, não tenho força. Falei, estou muito mal. O jeito é eu ficar quietinha aqui. Aí eu fiquei quieta. E eu comecei a me lembrar de tantas coisas. Eu falei, Senhor. O diabo está querendo dizer para mim, você está escrevendo uma mentira? Você está escrevendo que você foi curada? E agora? Mas como é que você está? 4:30 da manhã. Falei, Iracema, traz o óleo para mim. Levanta a cama para mim. Eu estava sem força, falando pausado. Eu falei assim, olha aqui. Ei, pera lá. Está errado. Eu já fui curada. Essa fraqueza não pode dominar o meu corpo. Comecei a me ungir e determinar, pode sair. No domingo o médico tinha passado, falou, você está muito mal, amanhã nós vamos tomar providência. Eu estava com muita dor, eu estava muito pálida. E ele tocando em mim, não podia encostar em mim, não podia tocar o dedo em mim. E eu disse, fraqueza, eu te dou uma ordem agora, sai do meu corpo. Eu sou fortalecida em Deus, você sabe disso. Vai saindo. A Iracema é minha testemunha disso. E eu, glória a Deus. Vai saindo, anda tudo. Iracema, abre a porta, para eles enxergar a saída. Abre a porta. Ela abriu a porta. E eu, vai saindo. Fui pôr a mão em mim e saiu. Aí eu sentei. A fraqueza foi embora. Mas eu estava com muita dor. Eu disse, agora, volta aqui. Volta aqui. Vocês esqueceram alguma coisa aqui. Pega a sua dor aqui, ó. Tudo. Anda. Pode pegar a sua dor. Ei, acabou. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu fui falando, pega a sua dor. Pega a sua dor. Ei, tá doendo esse lado. Não. Pode continuar aqui. Pega o resto. Fui tirando. 6 horas da manhã, eu peguei o telefone. Nós temos um grupo de obreiros, gravei pro obreiro, coloquei a música da Cassiane. Aleluia. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. E eu disse, olha aqui pessoal, minha voz estava forte. Quem ouviu sabe o que eu estou dizendo. Que eu estava assim, pessoal, ora por mim. E com a minha oração. Que capeta do inferno. Pessoal, glória a Deus, Jesus passou por aqui, operou e papapai, tatatá, bababá. E olha aqui, olha, eu não estou doente. Tem quem está aí pensando que eu vou morrer? Quem acabou de morrer e está sendo enterrado é o diabo. Eu estou de pé. Me levantei, a Iracema lá, eu comecei a saltar. E aí eu disse, vou saltar para o outro lado. No outro dia cedo chega uma junta de médico. E a médica, então, o caso é grave, né? Você não pode tocar. Eu falei, não podia, doutora. Aí ela, falei, pode apertar. Um olhava para o outro. Pois é, amanhã a gente volta. Vamos ver como é que você está. Realmente, sua cor mudou, está tudo diferente. E Deus falou para mim naquela madrugada, 6 horas da manhã, que era na segunda-feira eu ia para casa. Segunda-feira eles chegam, me examina, falou, realmente você está bem, mas o seu exame está alterado e papapá. Mas então amanhã de tarde, que era terça-feira, eu volto para ver o que nós vamos fazer com você. Eles saíram, eu fui no banheiro e falei, até meia-noite é hoje. E eles foram embora. Meu quarto estava cheio de visita na hora. Fez o exame, estava altíssimo um dia antes. Daqui a pouco eu tomei um susto. A médica entra no quarto assim, e ela disse para mim que ia para outro hospital, só vinha no outro dia. E disse, oi, tudo bem? Meu coração disparou. Eu falei, estou morta, morri. Para ela voltar aqui, tem uma coisa muito errada. E ela, pois é, não entendi nada. Eu quis vir pessoalmente, porque o seu exame não deu nada.
Tá tudo normal. O de ontem tá um horror. Hoje tá assim, você tá bem, sua cor tá bem. Ó, não me pergunta o que aconteceu, que eu não sei. Só quero dizer pra você, é assustador a sua melhora. É até de desconfiar. Mas eu pensei, você tá pensando então que eu melhorei pra morrer? Mas eu vou dizer pra você, o que eu vou fazer? Ei, chama a enfermeira, tira esse soro, tira esse antibiótico. Para que eu vou te dar antibiótico? Você está bem. A única coisa que eu posso fazer aqui é assinar a tua alta e mandar você para casa. Segunda-feira, 4h. Eu peguei as minhas coisas andando, glorificando ao Senhor, e fui para casa. E eu disse, aí capeta, segura essa. Você não vai impedir o que o meu Deus tem para fazer na minha vida. Calar, eu vou continuar escrevendo. E eu vou te falar, você trouxe mais uma história para a minha vida. Vou testemunhar que Deus cura, que liberta, que transforma, que faz algo sobrenatural. E Ele vai começar a fazer agora na sua vida. Você quer vitória do Senhor? Você quer vitória do Senhor? Você quer vitória do Senhor? Fique de pé se você quer vitória do Senhor. Se você quer que o Senhor te toque nesta hora, vai acontecer milagres aqui. Talvez você pense assim, Deus me curou, não posso ficar doente. Quem falou, por que você não pode ficar doente? Se Ele diz que é Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, pode vir quantas vezes. Agora imagina só, se naquele hospital começasse assim, Deus, que vergonha, Deus, agora que eu estou escrevendo meu livro, Deus, eu estou no hospital com as mesmas dores do passado. Eu vou morrer mesmo. Olha como eu estou fraca. É ruim pro capeta. Ele vem em som da casa, Ele olha para você. Sabe por quê, querida, que você não tem vitória em muitas áreas? Porque Ele joga uma isca, e você pega essa isca e começa a se lamentar, começa a sofrer, começa a já ver o seu enterro, começa a já ver o seu casamento destruído, já começa a ver o seu filho, o velório do seu filho, você já começa a ver as coisas acontecer. Ei, sai deste lugar, o Senhor te chamou para a vitória, para vencer, 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 vencer e vencer. Ele não te chamou para viver a vida que você tem vivido. Ele te chamou para você romper em fé. Ele te chamou para você ter vitória, porque Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele vai terminar a boa obra. Ele vai terminar a boa obra. Ele vai terminar a boa obra. E eu continuo escrevendo o meu livro, eu continuo exaltando o nome do Senhor. Olha, eu poderia passar a madrugada aqui compartilhando com você vitórias, as vitórias que Ele fez na minha vida, foram as vitórias que Ele fez na vida de tantas pessoas. Ele tenta calar a minha boca, mas eu não dou mole para Ele. Eu não dou mole para Ele. Ele levanta de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Você pode olhar para mim e dizer assim, ai, queridinha de Jesus. Sou queridinha de Jesus como você. Ele me ama quanto Ele te ama. Mas o que acontece? Eu poderia ter saído daquele leito de morte e viver, coitadinha, vem cá, Robertinha, coitadinha de mim, né? Eu já passei, eu não posso tomar friagem porque eu tive pneumonia. Eu não posso, fazer coisas porque, eu não posso nunca dirigir porque a minha perna, ela não mexe. Como é que eu vou chegar lá no médico? Ele vai olhar minha perna, ele vai me reprovar. Nunca vou dirigir um carro. Eu não posso, Robertinha, fazer muitas coisas porque eu tive um problema sério. Então se eu me esforçar muito, eu posso ficar doente de novo, né? A gente tem que ser prudente, né? A gente usa a Bíblia para esconder a nossa falta de fé, a nossa falta de comunhão, porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. E nós ficamos ali amedrontados, querendo uma ajudinha para Deus. Deus cura, né, irmã? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem sim, crer no Senhor Jesus Cristo, sem duvidar. Tudo é possível que crê. Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta na vida de homem e mulher que não quer provar e ver que o Senhor é bom. Como que você vai provar
Agora a diferença vai ser como você vai lidar com a situação. Como que você vai lidar com o problema? Você chorar, lamentar. A minha história é essa. Qual é a tua? Com certeza, muitas pessoas aqui têm história de milagres, porque o Espírito Santo revela. Mas aonde você está? Boca fechada. E o medo de voltar? E o medo de acontecer de novo? Quero dizer para você, são grandes as provas. Quando Deus me trouxe para BH, eu sabia que não seria fácil, que eu passaria por muitas coisas, mas eu não desisti. E quando as situações chegavam, eu dizia: ó, não foi o pastor Márcio que me chamou, não foi a Ana Paula que me chamou. Quem me trouxe para BH foi aquele que venceu na cruz do Calvário. Daqui eu não redo o pé, só se ele mandar. Ele não mandou, pode fazer o que quiser. Irmãos, eu perdi a conta dos vidros que foram quebrados no meu carro, me ameaçando, mandando eu sair de Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que um dia eu ia subir nesse altar, ia testemunhar que ele é um derrotado, que ele foi derrotado na minha vida, que eu ia te encorajar e dizer: querida, vem pra fora, porque Deus tem um milagre na sua vida. Ai, sabe o que é o meu problema? Sabe qual é o meu problema? É o meu marido. Ai, o meu problema é o meu pai. Meu problema é minha mãe. Meu problema é meu filho. Ai, meu problema é que eu sou deficiente. Ai, meu problema é que, sabe, ninguém gosta de mim. As pessoas me rejeitam. Sabe qual é o seu problema? É porque você ainda não conheceu Jesus de Nazaré. Porque o dia que você conheceu verdadeiramente o Jesus de Nazaré, Ele vai passar por você por todas as situações. Não pensa você que eu não passo por provas. Não pensa você que eu não passo por dificuldade. Não pensa você que eu não já passei por tantas coisas. E tem mais. Eu era bem, bem protegida no sentido humano. Eu tinha Tianó comigo. Eu fui para todos os lugares que eu fui, o Senhor levou ela. Eu tinha a minha mãe do coração, que era uma mulher de fé, de fibra. O Senhor veio e levou a minha mãe. Perdi uma. Estava com a mala pronta para ir para um seminário em Manaus. O telefone toca, minha mãe liga. Minha mãe acabou de ter uma parada cardíaca. Meia hora depois ela morreu. Eu vou para São Paulo para o enterro. Eu falei: eu não vou a canto nenhum, vou fazer seminário nenhum. Vai, equipe. Afinal de contas, minha mãe morreu. Preciso ficar com a família. Na hora do culto, aquele grupo de louvor começou a cantar. Adorar o Senhor. O seu amor é mais forte do que a morte. Vai mais além do que eu posso imaginar. Eu olhei para mim e falei: Ezenete, sua mãe, que cuidou de você, que gerou você em fé, se foi. Mas o seu bem maior está vivo, Ezenete. Levanta e anda. Você vai para o seminário, sim. Acabou aquele enterro. Peguei a minha mala. Minha família: você não pode fazer isso. Como que você vai fazer isso? Deixa os mortos enterrar os mortos. E fui para o seminário. Todos sabem. Perdi a Tianó. Muitas pessoas achavam que acabou para mim. Ela era minha companheira todo o tempo. Todas as vezes que eu precisava desabafar era com ela. Tudo que eu precisava eu falava com ela. Tenho saudade. Muitas vezes eu chego aqui à igreja, ela sentava ali naquele cantinho, porque ela tinha um problema no ouvido, tinha um aparelho dela ligado. Ela foi o maior exemplo de fé. Cega e surda,
Eu nunca vi ela agir como cega e nem surda. Ela dizia para mim: tia, eu preciso que a senhora vá comigo, me dá 40 minutos, você sabe que eu sou lenta. Ela nunca dizia assim: é porque eu não enxergo, eu sou lenta. E eu chegava, ela estava impecável, o cabelo, a roupa, combinando. Ela enxergava tudo. Eu chegava na casa dela e disse assim: ó, vou ter que trocar de moça para me ajudar. Olha os móveis como é que tá, ó. Tem terra aqui, ó. Eu ficava: tia, como é que a senhora está vendo? Ela arrumava o tio Mariano: Mariano, você está saindo com a gravata torta. Como assim? Ela arrumava o tio Mariano. O tio Mariano não sabia tomar um remédio sozinho. Ela dava todos os remédios para ele. Ela controlava toda a conta do banco. Ela enxergava tudo. Ela não enxergava humanamente, mas ela enxergava tudo. E ela se foi. Mas ainda o meu bem maior ficou. Fevereiro, a minha amiga, no meu celular o nome dela era Amiga Fiel, Ana Lúcia. Deus recolheu, mas o meu bem maior está vivo. Enterramos a Ana Lúcia na quinta. Na sexta-feira eu já tinha um seminário marcado. Peguei a minha mala novamente e fui para o seminário. Disse: Senhor, minhas pernas não movem mais não. Não consigo andar não. Então estou aqui, Pai. Me pega no colo. Me pega no colo. Eu tenho que ir no seu colo. E foi assim que eu fui para Angra dos Reis, no colo do Pai. Porque o meu bem maior está vivo. Eu perdi a fé porque eu confiei tanto. E aí, sabe, deu tudo errado. Tinha certeza que ele ia restaurar meu casamento, mas aí meu marido foi embora. Aí eu me abati. Tinha certeza que ele ia curar, aí morreu. Eu tinha certeza. Qual a certeza que você precisa ter? Qual a certeza que você precisa ter? Eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor. Estou aqui para dizer para você que você pode sair desse lugar que você tem vivido a vida inteira. Olha quantas coisas você lembra. Olha para dentro de você que você perdeu. Ei, não pensa que Deus esqueceu de você, porque Ele não esquece de você. Ele não esquece de você que está aí no hospital. Ele não esquece de você que entregou sua vida aí no presídio. Ele não esquece de você que está na sua casa, diante de tantos esses problemas. Eu mesmo, Jesus, que me levantou, mas eu fiz a escolha de permanecer em pé. Eu fiz a escolha de acreditar na palavra do Senhor, não deixar situações, os problemas, as dificuldades, as pessoas falaram mal de mim, por isso não quero me envolver. Você precisa sair desse lugar nesta noite, porque o Rei Jesus, o grande eu sou, Ele está neste lugar. Antes de ser formado no ventre da tua mãe, Ele te escolheu, Ele te chamou pelo nome. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E ontem eu estava orando por esse momento. A música que vem era cheiro das águas. Sabe? Só tem cheiro de terra, terra seca. Mas o cheiro das águas, as águas do Espírito vai te tocar agora. O cheiro das águas vai mover. Seus sonhos foram mortos, eles vão ressuscitar hoje. Eles vão ressuscitar. Deus não fez um milagre na minha vida para eu ficar de boca fechada, ou de não manifestar a glória de Deus. Sábado eu estava no Confra Jovem, e a glória de Deus desceu de tão sobrenatural. E veio um momento de cura como está chegando aqui, ó. Vem como uma nuvem, ela está vindo por ali, ó. Ó, ela está entrando. Ela começa a mover aqui, ó. Subiu. Oh, aleluia. Tarabachore andaramanais. E aí Deus operou poderosamente. De repente veio um jovem me procurar, procurando, querendo falar. E ele chega e ele disse: olha, eu tenho que falar, eu tenho que gritar. Eu há 3 anos levei um tiro na nuca. Fiquei paralisado. Ele paralisou essa parte aqui toda. A esposa dele,
fisioterapeuta. Ela gritava dentro da sala, chorava o rabo. 3 anos que ela fazia fisioterapia. E ela compartilhou depois que ela sabia que aquilo ia descer, ele ia parar de andar. Então ela engessava ele, ela fazia de tudo para prolongar um pouco aquele estado. E ele então você chamava ele fazia assim. Ele se movia assim. Você quer tal coisa, fulano? Para ele falar não, ele fazia assim. De repente ele chega na sala e diz: eu fui curado, Deus me curou. E mexi a cabeça de um lado para outro. 3 anos paralisado, caminhando para a cadeira de roda. Jesus entrou como Ele está entrando aqui nesta hora. Qual é a sua petição? Qual é a sua petição? Qual é a sua necessidade? Talvez você fique sentado. Você senta, fica sentado no lugar de dor, olhando, massageando a sua dor, massageando o seu medo, a sua angústia. Ai, fazendo carinho na depressão, na tristeza. Ai, sabe o que é? O médico falou coisa nenhuma. O médico dos médicos está aqui nesta noite. Ele diz: eu sou o teu Deus. Eu te chamo pelo nome. Eu te chamo pelo nome. Eu te escolhi antes de ser formada no ventre da sua mãe. Eu escolhi você. É por isso que você está aqui. O médico tem um diagnóstico, o médico tem uma fala, mas quem define a sua vida é aquele que enviou o Filho, que morreu. Ele morreu, ele foi lá no fundo, sofreu tudo, para hoje eu e você poder chamar por ele e pegar o problema, tirar de você e falar: toma, é teu, porque eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Você começa a pedir perdão ao Senhor pela sua incredulidade. Você, profeta de Deus, que fechou a tua boca, saiu da obra, foi para outro lugar, você entristeceu o Senhor Jesus. Fidelidade. Peça perdão ao Senhor. Você deixou de servir ao Senhor porque as coisas não foram do jeito que você gostaria. Mas pastora, porque você não sabe a minha história? Mas aquele que escolheu você no ventre sabe. Por que você não fala para ele? Você desistiu dele? Você desistiu da sua fé? Você está esperando a morte chegar? Você está esperando o dia que já acabou mesmo, né? Tem que viver. Não, ninguém vai sair aqui hoje assim. Ninguém vai sair dessa maneira. Qual é a área que você precisa ser tocado pelo Senhor Jesus? Qual é a área que você precisa ser tocada pelo Senhor Jesus? Você pede a fé por causa de pessoas? Você nega a fé por causa de situação? Não, você tem um bem maior. Ele morreu. No terceiro dia ele ressuscitou. E com ele ressuscitou a tua vitória. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito Santo revela a você nesta noite. Ele quer lembrar você que você é amada, que você é querida, que você é escolhida, que você tem um nome, que o seu nome é serva do Deus Altíssimo. Mas pastora, então por que eu passei tudo isso? Querida, para você ter vitória para contar. Mas pastora, a minha vitória não chega. E não vai chegar, querida, se você continuar dessa maneira. Mas se você se colocar de pé, ir para frente do espelho e dizer: olha, a partir de hoje acabou. Eu vou pegar essa situação, eu vou pegar esse problema, eu vou pegar essa dor, eu vou pegar esse mal e eu vou jogar na cruz.
Porque eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me curvar, eu não vou me curvar, eu não vou me curvar. Eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé. E você todos os dias você vai levantar, em vez de você andar capengando, de cabeça baixa, com as suas lágrimas descendo, sentindo solidão, porque o seu marido se foi, porque ele te trata mal, porque as coisas não acontecem, porque seus filhos não obedecem, porque o seu dinheiro não dá. Ei, acabou isso! Seu marido pode não voltar, seu filho pode continuar rebelde, mas quem vai mudar de postura é você nesta noite. Você vai tomar uma atitude, porque se você tiver atitude, o resto, aquele que venceu na cruz do Calvário, ele faz por você. Ele vai mudar a tua sorte, ele vai resgatar você. Ele procura uma igreja, mulheres segundo o coração do Senhor, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.